O Brasil registra queda na produção cafeeira em 2019. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estimava a safra em torno de 55 milhões de sacas, mas, prestes ao encerramento da colheita, os números ficaram em cerca de 51 milhões. No sul de Minas, por exemplo, uma das maiores regiões produtoras do país, a queda pode chegar a 20%. Em entrevista ao repórter Cláudio Lopes, o engenheiro agrônomo Mário Jorge Botelho Weicker destacou que os preços altos dos insumos, o clima no primeiro semestre, inclusive com a estiagem ocorrida em janeiro, também comprometeram a cultura. Esse ano foi um pouco atípico em relação ao clima, principalmente. Todo mundo sabe, os produtores sabem melhor que a gente, né? As temperaturas estavam insuportáveis no primeiro semestre, muito calor mesmo. Choveu relativamente até bem nesse último ano agrícola, só que teve um pequeno detalhe. No mês de janeiro, que é importante demais, fundamental para o crescimento dos grãos, né? Para a granação boa dos frutos, teve uma estiagem, quer dizer, o tempo ficou mais nublado e tudo mais, mas chuva mesmo não teve. E isso chegou a comprometer bastante. Então nós tivemos reunião umas 2 semanas atrás com o pessoal da Conab, que roda, né, o Brasil inteiro, mas principalmente as regiões cafeicultoras, e, né, foi a Emater, algumas outras lideranças, produtores rurais, foi feito um fechamento do relatório com uma queda em torno de 20% da produção, porque a gente percebe que teve produção, é lógico, né, mas a granação ficou muito comprometida. E uma coisa que influenciou também são os preços altos dos insumos, né, os adubos subiram demais de preço de um ano e meio para cá. Então, com isso, o produtor ficou mais apreensivo, mais seguro em termos de gastar com os adubos, sendo que o adubo é um insumo fundamental, mas, né, de acordo com as condições de cada uma, o pessoal muita gente teve de reduzir um pouco essas despesas, né, os gastos na cafeicultura. Então, se somando a essa parte de redução das adubações e mais o clima, né, lá para janeiro, principalmente, de granação de frutos, que não teve tanta umidade, isso comprometeu na parte da renda do café. O resultado disso é uma menor produção, né, infelizmente. Então, no geral, dá uma menor produtividade por área. Ô Mário, levando em consideração a área plantada e uma safra, em média, quantas sacas você acredita que seja assim considerado boa, uma safra boa para o município de Ouro Fino, para a nossa região aqui? Tem vários estudos mostrando a tal da rentabilidade média, né, o ideal. É claro, assim, na agricultura familiar tem umas tabelas diferentes um pouco, porque a mão de obra é predominante da família, né, dos agregados, a gente vê demais troca de serviço entre os familiares, né, na hora da colheita, faz um mutirão, colhe de um, colhe de outro. Então, a gente vê demais. Isso dá uma economia muito grande. Agora, para o médio grande, que contrata funcionários e tudo mais, aí os custos vão lá em cima. Então, tem esses detalhes. Então, hoje em dia, para ter uma produtividade, assim, que dê lucro, vamos dizer assim, né, que seja vantajosa mesmo, o ideal é que seja de 35 a 40 sacas por hectare de média. Porque, às vezes, não adianta muito dar bem num ano e zerar no outro ano. O pessoal que ainda faz safra zero, que a gente fala, né, corta café e escaleta, ele tende a ter uma colheita, assim, no ano de alta, pelo menos de umas 80 sacas por hectare, para, se ele não tiver nada na outra colheita, né, pelo menos a média de 40. Então, o ideal é isso aí, de 35, 40 para cima. E, felizmente, a gente tem muitos produtores que têm essas médias. São produtores que seguem à risca mesmo as tecnologias, análise de solos todo ano, isso aí é fundamental, né, as adubações, nem de mais nem de menos, porque hoje em dia, no preço dos adubos, não dá para a pessoa ficar julgando a adubação do modo meio, no achômetro, como se diz, né? Hoje em dia tem técnica, o Fino tem a matéria, tem vários agrônomos, né, que também que acompanham lavouras e tudo mais. É a matéria focada mais no agricultor familiar mesmo, né? Mas tem onde o produtor seguir as tecnologias e, é claro, né, torcer pro tempo ajudar, né? Também porque o clima é fundamental também, um clima mais equilibrado para que a parte que não depende do produtor possa ocorrer bem a contento para que ele tenha, né, a lavoura se desenvolva bem ao longo do ano. Quando encerra a colheita do café, o produtor, ele não pode esquecer da lavoura, tem os cuidados que tem que começar já logo quando encerra a colheita? É bem lembrado, porque na verdade, assim, quando ele encerra a colheita, aquela lavoura dele, ou ela pode descansar, porque o café é uma cultura que a gente fala que é ciclo bienal, né? Então, se é um café mais largo, que dá uma produção muito alta, no ano seguinte ele não vai dar praticamente quase nada, mas nem por isso ele vai ficar meio largado. E tem muitos cafés hoje em dia que já são plantados mais juntos, né, mais espaçados
espaçamento mais perto, então geralmente eles dão uma meia carga todo ano. Tem produtor que prefere isso. Então todo ano ele tem uma colheita média ali. Então, de toda forma, terminou a colheita, né, nessa época, geralmente setembro, né, que fino, então ele já tem que ficar atento ao seguinte: a análise de solo ele já tem que ter feito ela há uns 2, 3 meses atrás, porque as primeiras adubações são agora no início das águas, que a gente sempre considera no mês de outubro, né? Já deu uma chuva boa aí uma semana e pouco atrás, e a tendência é as chuvas tomara, né, que as chuvas venham regularmente, para que em meados de outubro agora já comecem as primeiras adubações. Então isso é fundamental. E a gente até brinca, né? Às vezes tem algum café que não vai dar nada. Ele não vai dar nada, mas a planta está viva e ela tem que se preparar para o ano seguinte. Então é claro que ela precisa dos mesmos cuidados, só que é claro que com adubações menores e tudo mais. Por isso que é importante a análise de solo e acompanhamento, né, de um técnico, de um agrônomo que, né, que seja mais da área de café, no caso.